Eu gosto muito dessas entrevistas, então eu vou ouvindo. Está dizendo aí, a impressão que eles me passam, daqueles que permaneceram, ou permanecem e saíram, que o ambiente entre eles era o pior possível. Não havia entre eles, e não há entre eles, pelo que eu percebi na entrevista, que cada um foi o Oscar Filho, Mônica Iose, Danilo Gentili, Rafinha Bastos, que saiu, que é uma briga de ego e de vaidades entre eles. Isso demonstra claramente que, apesar deles apresentarem para nós, parecerem ser uma equipe coesa, voltada, se digladiam o tempo todo. E é só um sair para começar a colocar os podres de quem lá ficou. Estou apenas lhe dando um exemplo daquilo que acontece no seu local de trabalho. É verdade ou não é? Daquilo que acontece dentro da nossa família. Nós vamos perceber claramente que nós, sim, estamos mergulhados em relacionamentos congelados de afetividade e de amor. E se não há afetividade, se não há amor, o que se manifestará na nossa natureza é que o apóstolo Paulo disse: olha, Timóteo, fique atento, que este será o comportamento do ser humano. E ele diz: então, apegue-se àquilo que foi ensinado a ti. Faça daquilo que lhe foi ensinado vida em você. E ele está falando o quê? Das Sagradas Escrituras. Que a única forma, olhem para mim, de nós não sermos mergulhados, inundados, não é, no nosso ser, ou seja, tomados por tudo isso, é permanecermos mergulhados no Evangelho. E nós sabemos o como é difícil. Paulo chega a exortar Timóteo dizendo que muitos apresentariam uma forma de piedade. O que é uma forma de piedade? Parecerão as pessoas mais sensíveis, mais amorosas, as pessoas mais comprometidas com a vida e com o próximo que a gente possa imaginar, mas não são. Esta é a realidade que nós estamos mergulhados. E Paulo então exorta Timóteo, exorta a comunidade de Filipos, dizendo assim: vocês foram chamados para serem como faróis em meio à geração que está congelada na sua afetividade e no seu amor. E aí ele exorta-nos a como nós devemos agir diante dessas circunstâncias. E aí eu não poderia deixar, porque eu amo trabalhar com biografias. Quem se encaixa perfeitamente nessa história é o Noé. Não o Noé que alguns viram no cinema, um Noé esquizofrênico, que a neurose dele era cumprir a tarefa. Claro, quem pensa um mínimo de pessoa que tem um senso comum, sabe que o autor, ou o diretor, ou o criador do filme, não estava propondo reproduzir literalmente a Bíblia. Como disse meu filho, até porque se assim ele fosse fazer, o filme ia durar 20 minutos. Então é ingenuidade nossa esperar o quê? Não é como ficou aí no Facebook, na mídia, crente criticando, digladiando, ofendendo, que não tem nada de Bíblia. Eu falei assim: gente, esse pessoal não tem o que fazer. Inclusive um pastor, aí é uma crítica mesmo, da Igreja Universal, estava proibindo os membros, os fiéis da igreja dele, me parece que não foi uma coisa da igreja como um todo, de assistir o filme. Olha, e José, que eles passaram na TV Record.
E outras, e Sansão. Que é impossível você fazer uma coisa de forma literal. Tem que ter um romance, gente, para ficar o quê? Não é? Bom, tem que ter, para agradável, tem que ter. Já até brinquei uma vez que eu amo aquele filme Os 10 Mandamentos, apesar de não ser da minha época, não é? É de 1956, faltavam 12 anos para eu nascer. Até hoje, um adendo, estava conversando com o irmão aqui na igreja, ele falou: pastor, quando eu tinha 20 anos, eu fui à Bahia, isso foi em 1947. Eu falei: meu Deus do céu. Repete, irmão, quando foi? 1947, pastor. Meu pai. Quem viu o filme Os 10 Mandamentos, né, que eu sou apaixonado, comigo já foi 150 mandamentos, vai ver que a história tem influência de livros apócrifos, de livros de literaturas extra-bíblicas. Moisés teve caso com Nefretiri, mas é para dar um quê de romance, não é perder a essência. O autor não estava propondo. Agora, o que me chamou a atenção foi o Noé esquizofrênico, obcecado, obstinado em cumprir uma tarefa, nem que isso, não é, acarretasse em crise familiar. Era uma luta constante da natureza de Noé entre o bem e o mal. Esquizofrenia psicótica. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos e percebemos um outro Noé. É o Noé cujo seu nome por si só significa descanso, segundo alguns. E era um sujeito pacificado em meio à corrupção do gênero humano do seu tempo. Diferente do Noé do cinema, era um sujeito que era muito consciente do que ele era em Deus, pois a palavra diz isso, que ele tinha uma consciência de quem ele era em Deus. A palavra diz que Noé andava com Deus. Andar com Deus, na tradição do Antigo Testamento, significa viver uma vida cuja sua existência refletia a imagem de Deus. E você sabe como é difícil para mim, para você, para nós, sermos faróis, luzeiros, refletimos a imagem de Deus em meio a uma geração pervertida e corrompida. Esse é o meu, é o seu desafio. Claro que em Gênesis, se você fizer uma leitura mais detalhada, você vai perceber que o gênero humano fora corrompido pelas relações dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Mas isso é uma discussão teológica que ninguém nunca chegou a conclusão nenhuma, e não é o nosso interesse aqui. O que nos mostra é a corrupção humana, que Deus, na linguagem nossa, parece que ficou por aqui, com aquilo que o ser humano se transformou, aquilo que nós estamos nos transformando. Chega a dizer que o ser humano chegou no limite da sua corrupção e da sua violência. Eu gosto muito da passagem bíblica, quando Deus diz a Abraão que ele vai, ou Abraão, acabar com as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão começa então a dialogar com ele, dizendo: Senhor, mas há justos lá. Ele diz: tá bom, me apresente tantos justos. Chega um momento que ele fica assim: tá bom, Noé, Abraão, me dê 50. Tá bom, 40. E aí, tá bom, Noé, Abraão, tá tudo na Bíblia, gente, amém? Tá bom. Deus diz: 10. Aí ele olha e fala assim: serve um?
E qualquer um de nós pode discernir claramente que Ló foi salvo pela graça, exclusivamente pela graça de Deus, porque em meio a todo aquele ambiente que ele estava, Deus achou graça em Ló. Deus achou graça em Ló. Então é possível sim que eu e você sejamos faróis e luzeiros diante de uma sociedade, diante de uma humanidade que rejeita tudo aquilo que faz referência a Deus. Esse é o meu desafio, o seu desafio. Quando Deus, a palavra diz que o gênero humano chegou a tamanho nível de corrupção, que Deus havia decidido acabar, até que ele achou Noé. E há uma expressão que diz que Deus achou graça em Noé, porque Noé, em meio àquilo que ele estava mergulhado, ele decidiu viver o quê? Justificado em Deus, pacificado em Deus. Ele não se deixou ser levado pelo senso comum, como muitos se deixam ser levados pelo senso comum, como muitos já estão assimilando os valores e princípios próprios da corrupção humana como um fato, não é? Como uma circunstância, como algo que faz parte da sua existência. E Deus o escolhe, como escolheu a mim, escolheu a você, por graça, e justificou Noé por graça. Vocês conseguem me compreender bem, gente? Mergulhado nessa situação, mergulhado nessa circunstância, mergulhados nessa realidade. E eu quero chamar a sua atenção, porque Noé foi justificado por fé, porque andava com Deus. E por ele andar com Deus, Deus então resolveu o quê? Honrá-lo em meio ao caos. Esta é a maior promessa que nós podemos ter depois da morte e ressurreição de Jesus pelos nossos pecados, de que quem permanece no Evangelho, a quem se entrega ao Evangelho de Cristo e nele permanece, estará protegido, guardado, salvo de tudo que lá está como corrupção e como perversão humana. Nós não precisamos entrar no medo, no receio, nas neuroses. Nem precisamos ficar obcecados e neuróticos em termos de cumprir o Evangelho, porque quem é salvo pela graça e crê na salvação pela graça, sabe que a graça de Cristo nos basta. Nós nos entregamos a Ele, por Ele vivemos, por Ele somos ministrados, por Ele somos conduzidos, não por uma força que nos oprime ou que nos leva a isso, é pela nossa fé, porque em nós a confiança na pessoa de Jesus Cristo. Estão entendendo bem, gente? Jesus chegou a dizer que nos princípios das dores, né, ele fala assim: preste atenção, porque no tempo de Noé, segundo Jesus, casavam-se, faziam-se festas. O que quer dizer? A vida era normal, na sua normalidade, nada diferente, até o dia que o dilúvio veio. Por que Noé fora preservado? Porque ele se preparou para isso. Ele ouviu, discerniu e decidiu viver para aquilo. Vou repetir para você: ele ouviu, discerniu e decidiu viver para aquilo. E você tem ouvido, discernido e decidiu viver para o Evangelho? Pois a única forma, o único caminho que eu e você temos de não sermos enlameados com tudo aquilo que eu e você sabemos muito bem aonde nós estamos, é nos apegando à palavra de poder e vida que há no Evangelho.
Enquanto Noé construía a arca, eles viviam nas suas ansiedades, nos seus receios, nos seus pecados, nas suas perversões, nas suas corrupções, e ele está lá. Está lá. Está ali fazendo o que a ele fora confiado. E esse é o meu e o seu propósito: fazer aquilo que a nós fora confiado. Ficou bem claro isso? E o texto é fantástico, porque diz que até o dia que Deus permitiu que eles entrassem onde? Na arca. Ele e a sua casa. Ele e a sua casa. E as águas inundaram, mas ele e a sua casa estavam protegidos. Eu quero convidar você, abra Gênesis. Gênesis, do capítulo 6, que eu quero destacar. A palavra diz no versículo 6, capítulo 6, diz assim, no versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Lembram no que nós falamos, que eu falei em relação a que milênios posterior Paulo disse? Aí veja bem, e disse então que o homem deveria desaparecer da face da terra, até que Deus achou Noé. Em meio ao caos da sua família, Deus tem que achar alguém. E ele procura, ele busca. E a palavra diz que ele achou graça. Noé achou graça diante do Senhor, porque ele era justo, porque ele era íntegro entre os seus. Veja bem, repita comigo: Noé era justo e íntegro no meio de sua geração. Noé era justo e íntegro no meio da sua geração. E hoje nós estamos mergulhados no meio de uma geração que sente vergonha de ser diferente. Se dependêssemos da nossa geração, ficaria difícil arranjar alguém no espírito de Noé, porque nós nos sentimos excluídos por simplesmente sermos convidados por Deus a sermos diferentes. Então, na sua família é como luzeira, como farol; no seu trabalho é como luzeira, como farol; na vida é como luzeira, como farol. Mas parece que ser diferente incomoda nós. Nós queremos conviver e estar mergulhados numa igreja, numa sociedade, num ambiente onde o senso comum prevaleça. E o meu desafio, o seu desafio é ser o quê? Diferente, diante de uma geração que se perdeu. Ficou bem claro isso? E aí continuemos, veja bem. Aí continua dizendo: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus então disse a Noé: faça uma arca. Faça uma arca. E ele vai discorrendo sobre essa arca, Noé, e diz: eu estabelecerei uma aliança entre mim e a sua casa. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Capítulo 7 diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, e as águas do dilúvio crescem. E aí que vem o que eu quero dizer para você, o versículo 18. Veja o que está escrito aí: predominaram as águas,
e cresceram sobremodo na terra. E a arca, porém, vogava sobre as águas. Olhem bem para mim. Este é o plano e o projeto de Deus para mim e para você. Que em meio a essa inundação que nós estamos mergulhados, a arca, que é o Evangelho de Deus em nossas vidas, permite vogar, flutuar sobre tudo isso, sem que isto de alguma forma nos atinja a ponto de afogarmos, de nos tornarmos submersos ao que aí está posto como corrupção e perversão. Compreenderam bem? Quem tem o Evangelho não precisa se excluir. Eu vejo, olhem bem para mim. Algumas pessoas que enfrentam sérios problemas no ambiente de trabalho, vocês concordam com isso? Crentes, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Pedir demissão. Vou pedir demissão porque esse meu trabalho só tem gente incrédula, só tem gente carnal, porque na verdade não consegue suportar o peso de ser diferente. É o receio de que com o tempo ele se mostre tão corrompido, ou ela se mostre tão corrompida como aqueles que lá estão. A arca não consegue flutuar sobre a inundação. E quem tem o Evangelho e para ele vive, consegue viver sem que aquilo o atinja, sem que aquilo o venha feri-lo ou feri-la. Estou me fazendo entender bem, gente? Eu sei que todos vocês são inteligentes, ninguém aqui é burro, não é? E nem fique preocupado se eu pergunto se vocês estão me entendendo bem, porque eu não estou chamando vocês de burro. São duas coisas. Primeiro, que é força de linguagem. Todo mundo aqui tem. E segundo, veja bem, não adianta ouvir sem discernir. Só compreende quem ouviu e quem discerniu. O que adianta eu compreender pela razão se o meu espírito não está disposto a discernir aquilo que está me sendo falado? Então, na verdade, não entenderam nada. Este é o projeto de Deus. Era o projeto de Noé, para a casa de Noé. Que nós estamos guardados pela palavra do Evangelho. E quem está com a palavra do Evangelho na sua vida, no seu coração, dentro da sua casa, na sua família, descansa, mesmo que seja diante ou em meio a um dilúvio. Ficou bem claro isso, gente? É por isso que o Senhor Jesus disse que nós devemos permanecer o quê? Firmes, vigilantes, atentos. E eu quero concluir, que eu falei que procuraria ser bem didático, em um momento que aqui me chama muita atenção. Foi quando Noé, depois de alguns longos dias, não é? Que as águas foram minguando, ele soltou um corvo. E o corvo voltou porque não achou lugar para pousar. Posteriormente ele soltou o quê? Uma pomba. E a pomba voltou com o quê no bico? Uma folhinha, um galho. E a terceira vez que ele soltou, ela não, porque encontrou o quê? Pouso. Sabe o que isso significa? Que quando ela foi e não voltou, Noé teve a convicção de que agora a terra estava habitável. Por isso que na tradição bíblica, a pomba tem como significado a presença do Espírito em nós. Porque quando nós estamos na arca do Evangelho, e nele
no Evangelho, nós nos tornamos firmes e profundos neles. Deus faz das nossas existências habitável para a presença dele. Ficou bem claro isso? Quando o Espírito Santo desce, é porque ele quer fazer morada em nós. A nossa terra, que é a nossa vida, para quem permanece na arca, para quem faz da arca a sua forma e escolha de vida, nossa terra, que é a nossa vida, se torna habitação do Espírito Santo. Eu decidi falar isso para você hoje, para vocês, por isto: sem o Espírito em nós, nada vai permanecer em pé. Sem o Espírito, a arca dilacera-se em meio à tempestade. Somente pela graça e a força do Espírito é que nós permaneceremos fiéis a Jesus. Você quer uma família abençoada? Quem quer, diga amém. Você quer uma família abençoada? Você quer uma família abençoada? Quer um lar abençoado? Quer um ambiente de trabalho abençoado? Saiba que você eu sou, nós somos a diferença. Não que você vai ficar preocupado em ser diferente. Tem crente que se preocupa em ser diferente, e aí fica chato. Pois quem não precisa dizer que é.